Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 6 do curso de Introdução à Física Nuclear. Nós vamos começar a falar aí sobre os modelos nucleares, a primeira parte desse assunto. Bom, como já vimos aí anteriormente, né, o potencial nuclear não é parecido nem com o potencial colombiano, nem com o potencial do oscilador harmônico. Ele não possui aí uma fórmula simples, né? Certo? Ninguém sabe ao certo aí, né? Você pode até falar, se eu generalizar para caso relativístico, né, não é o potencial de Yukawa, como eu já comentei, não. Ele é útil, porém não é exato. Tá? Então, se a gente não tem o potencial correto, não há como começar o problema. Então, no caso da teoria atômica, por exemplo, dado o potencial de Coulomb, a gente joga na equação de Schrödinger e resolve o problema. Né? Mesmo num caso mais avançado, então, você pegar a equação de Dirac, que é a generalização relativística, aí, que já vai ter o spin, né? Você dá o potencial, resolve então as suas funções de onda e resolve o teu problema. Então a mecânica quântica se baseia, né, no potencial. Se a gente não tem um potencial, né, ou só tem um potencial aproximado, a gente não consegue resolver o problema de maneira fechada, pelo menos não analiticamente. Tá? Então, esse é o caso aí da força nuclear forte. Então, não há, pelo menos não havia bem uma teoria por trás da força nuclear forte, pelo menos até os anos 50, 70 por aí. Tá? Então, o que foi feito até essa época? O que foi feito foram modelos, né, que foram construídos aí para tentar explicar os experimentos, né, as observações que a gente já discutiu nas aulas anteriores, né, a fenomenologia. Okay? Então, esses modelos são muito legais, tá? Porém, eles possuem limitações. Eles foram criados com um propósito aí de explicar uma certa característica do núcleo. Então, dificilmente eles podem ser estendidos, aí, generalizados para outros experimentos que não os que eles foram criados para fitar aí os dados, né, para encaixar os dados, acomodar os dados. Tá bom? Tenha isso em mente, certo? Então, o modelo mais antigo de todos é o modelo da gota líquida, né? É um modelo aí que Gamov foi o primeiro a sugerir, né? E que o próprio Bohr e o Wheeler aí trabalharam por um tempo com esse modelo. Esse modelo é simples, porém ele consegue determinar aí as energias de ligação e, portanto, as massas dos núcleos. Tá? Ele se baseia em duas premissas básicas aí que a gente já discutiu, que seria a densidade, né, constante, praticamente constante aí dos núcleos, né, certo? Então, portanto, o raio vai, né, com raiz cúbica aí do número de núcleons, certo? Vocês já fizeram exercício sobre isso. E o primeiro termo aí dessas fórmulas que nós vamos estar encontrando, né, da energia de ligação, né, ou do módulo da energia de ligação, esse B, que a gente já comentou anteriormente,
a primeira aproximação é que esse B é proporcional aí ao A, certo? E, portanto, ele é proporcional a um termo de, né, pense, volume, que é R ao cubo, né? Ele é proporcional a um termo de volume, então, ele é proporcional ao R ao cubo, ou A. Tá? Okay? Pelo menos a primeira aproximação desse modelinho aí, da gota líquida, né? O teu B aí, a energia de ligação do núcleo, né? De todos os constituintes aí, todos os núcleos, é proporcional ao número de núcleos, tá bom? Okay. Então, com essas duas características aí dos núcleos, pelo menos os núcleos mais pesadinhos, né? A gente pode começar a pensar então, né, no núcleo como sendo formado aí, note, isso é um modelo, okay? Né? Como sendo formado aí por moléculas que seriam os núcleos, né? Okay? E o núcleo todo seria essa gota aí, né, desenhada, tá? Em que o miolo dela, o caroço aí dela, né, essas moléculas aqui são os núcleos, tá? Okay? Mas para uma gota de água, por exemplo, né, essas moléculas aqui do meio, pegue essa aqui, exatamente do centro, tá? As forças, se você somar todos os vetores, aí, o vetor força total sobre essa partícula é zero. A gente diz assim que a força é saturada, tá? Okay? Então essas partículas dentro do miolo aí, da gota, né, tem forças saturadas. Já as partículas na superfície da gota, né, pegue uma partícula qualquer, que é essa, por exemplo, né, ela tem então forças nos primeiros vizinhos, né, cai muito rápido. Tem em mente que a força nuclear forte cai extremamente rápido com a distância. Então só os primeiros vizinhos vão interagir, tá? Só os mais próximos vão interagir, tá? Então a sua volta aqui, né, a gente teria então flechinhas aqui apontando, né, para o centro da gota, né, e não há moléculas para fora, não há, eu vou falar no termo que a gente vai usar, não há núcleos do lado de fora, né, a gota se encerra aqui, vamos imaginar, ou pelo menos isso é uma camada da gota, né? Então aqui a força está não saturada, existe uma resultante para dentro, que é o que cria então o que a gente chama de um termo de superfície, um termo de tensão superficial, tá? Okay? Esse BE, aquele energia de ligação, é o módulo do B aqui, tá? Eu vou trocar o nome de um para o outro aqui constantemente, tá? Okay. Então, o primeiro termo do B, né, o termo volumétrico, né, é que o B, ou menos B que você escreveu, né, ele é proporcional ao A, tem um termo de volume, então, da gota, sim, que é o quê? Quanto mais núcleons eu tenho, né, maior, então, a energia de ligação, certo? Ok? Tudo bem, então essa aqui é a primeira, né, a segunda hipótese aqui, tá? Certo? Mas eu não tenho só a parte interna, né? Eu tenho essa superfície aqui, sim? Então eu tenho que reduzir e descontar, ou no caso se eu tiver com o sinal de menos aqui, esse sinal vai trocar o tempo todo, tá? Então eu vou ter que aumentar essa energia de ligação, eu vou desligar um pouquinho aqui, né, compensando então com um termo de área, né? Área vai com o quê? Vai com R2, né? Pega a esfera, 4πr ao quadrado, né? Então a área vai com R2, então portanto isso é proporcional ao número de núcleos aí elevado a 2/3. Tudo bem? Okay? Esse A1, A2, A3, assim por diante, são constantes que a gente vai estar escrevendo elas apropriadamente para que elas sejam positivas, tá? Para ficar mais fácil. Okay? Legal. Mas isso aqui é só uma gota, então. Então tem um termo
de volume, né, de bulk, como às vezes você ouve falar e chama, né? Ser o grosso, ali, né? A parte interna ali, e em termos de superfície, tá? Legal. Mas os núcleons têm carga, né? Os prótons têm carga. Então eu tenho condições de introduzir aí um termo de repulsão coulombiana, certo? Porque esse termo aqui é questão de gosto. Tem gente que escreve Z vezes Z menos 1, tá? Que é assim, é a partícula e os seus, né, interagindo aos pares, aqui, os prótons, né? Ou simplesmente você põe Z ao quadrado aqui, tá? Okay. Para Z grande, por exemplo. Sim? Então, vai com a carga, né, ao quadrado. A gente já fez conta sobre isso, né? Energia, né, de uma esfera, né, carregada aí, né, vai com a carga ao quadrado, então, portanto, Z ao quadrado, você pode pensar dessa forma, dividido pelo raio da esfera. Tá? Mas o raio vai com, de novo, com a raiz cúbica aqui, com A 1/3. Tá? Então, portanto, esse outro termo aqui, que é um termo que vai entrar tendendo a desligar, aí, né, se lembra, a repulsão coulombiana tende a separar aí os prótons, né, certo? Okay? Então ele entra como mais aqui, ele tende a desestabilizar o núcleo, ele quer desmontar o núcleo. Tá? Okay? Então esse A3 aqui vai ser uma constante positiva para nós. Tá? Então vai com Z ao quadrado sobre o raio que já comentei várias vezes, não vou nem mais voltar lá. Tá? Vai com A 1/3. Tá? A elevado a 1/3. Legal, esses três termos aí são bacanas, certo? Então, um termo de volume, um termo de superfície, um termo coulombiano, tá? Mas eles não explicam certas coisas, então, que a gente já discutiu, né? Por exemplo, núcleos leves, né? Se você olhar lá naquela figura de Z, né? Z por N, lá, da estabilidade dos núcleos estáveis, né? Eu vou chamar isso de vale de estabilidade, você vai lembrar isso da aula anterior, né? Tá? Pelo menos para núcleos leves, eles estavam em cima da linha do 45 graus. Então, você tinha uma simetria entre prótons e nêutrons, né? Para núcleos leves, certo? E outra coisa, dentre esses núcleos estáveis, se você fosse classificando, né, quantos tem Z par e N par? São a maioria. Né? Por exemplo, de 200 elementos, né, de 200 núcleos aí que existem na natureza, mais ou menos, uns 160 são par-par. Tá? Par-ímpar é praticamente o restante, ímpar-par aí, né? O restante, sobraria uns 20 por aí. E quase zero o número de ímpar-ímpar. Tá? Número de núcleos aí com Z ímpar e N ímpar, né? Certo? Prótons e nêutrons ímpares. Tá? Okay. Então, esses três terminhos aqui, que a gente pode dizer que são clássicos, né? Então, o termo de volume, o termo de área e o termo de repulsão coulombiana, né? Eles não dão conta do recado, não. Tá? Eles não conseguem descrever essas duas características. Para tentar corrigir isso, o pessoal introduziu dois termos a mais aí. Tá? Eles têm origem quântica. Assim, eu vou explicar pelo menos um deles aqui. Vou tentar dar a ideia do outro. Tá? E com esses 5 termos aí, isso é conhecido como fórmula semi-empírica de Bethe-Weizsäcker. Tá? Esses são dois físicos aí. O Hans Bethe e não lembro. Tá? Essas constantes são todas positivas, certo? E esse quarto termo e o quinto termo aqui foram introduzidos justamente para compensar essas duas características aqui que eu tinha citado anteriormente. Então, existe uma simetria para o A pequeno, né, para núcleos leves, né, entre N e o Z, sim. Então, esse termo aqui foi escrito à mão, praticamente. Depois eu
Você vai fazer exercício para ver de onde que vem isso, né? Mas note, n menos z, se n for igual a z, isso é zero, tá? Mas se não for zero, né? Por exemplo, para núcleos um pouquinho mais pesados, a gente sabe que o número de nêutrons é maior do que o de prótons, né? Certo? A gente já discutiu isso antes, existe um excesso de nêutrons aí. Tá? Então essa diferença aqui começa a desestabilizar, né, se esse A4 for positivo aqui, né, tentar desintegrar o núcleo, né, só quando esse número aqui de baixo é pequeno. Tá? Okay? Então, para A pequeno, né, essa diferença não pode existir aí, né, certo? Eu quero que isso zere, assim, eu quero algo bem ligado, bem estável, né? Tá. Então, para A pequeno, ele força o N ser igual a Z. Tudo bem? Já para A grande, esse termo aí acaba sumindo, certo? Então, essa maneira de pensar aqui com esse termo aqui garante a estabilidade, ou pelo menos a simetria, a gente chama muitas vezes esse termo aqui, de termo de simetria entre prótons e nêutrons. Tá? Legal. E esse quinto termo aqui, olha, é questão de gosto. Tá? Tem livro, por exemplo, no Weisberg é menos meio essa potência, no DAS é menos 3/4, varia. Tá? Okay? Tanto a potência aqui, né, é meio que questão de gosto, tá? Quanto também não, só essa potência aqui dá para fitar, é uma questão de gosto aqui praticamente, tá? Ok? E ele tem a ver então com o que eu já comentei anteriormente, né? Você lembra, né? Que núcleos par-par, não só eles são super abundantes, né? Então, portanto, vai ser um sinal menos aqui, ó, tá? Okay. Então, ele é mais ligado, ele é mais estável, sim? Okay. Então, núcleos par-par são mais abundantes, mas se você se lembrar, núcleos par-par tem spin total zero. Sim? Então existe um forte emparelhamento de spins. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o que eu posso te dizer agora é que, bom, ímpar, par, par, ímpar não faz diferença. Certo? Mas como o ímpar, ímpar é muito, muito raro, então a gente desestabiliza ele com um sinal de mais aqui. E estabiliza o par, par com um sinal de menos aqui. Tá? A origem disso é spin mesmo, eu não vou poder comentar isso agora, nesse instante. Para nós aqui, isso simplesmente foi fitado à mão. Tá? Okay? E você fita mesmo, você pega esses números aqui e você compara com a energia de ligação ou as massas. Tá? Okay? Isso, equivalentemente, eu posso escrever, se lembre, né? Esse BE, que é esse binding energy aqui, essa energia de ligação, né, é a parte negativa aqui, é o que diminui, né, a massa ingênua aí, né, certo? Seria a massa, né, todos os prótons vezes a massa de cada um deles, todos os nêutrons vezes a massa do nêutron, né? Isso aqui daria a massa grosseira aqui, né? Sim. Mais energia de ligação aqui, lembrando, né, que E igual a mc ao quadrado, né, a gente já usou isso várias vezes, tá? Então eu simplesmente copiei aqui essa fórmula aqui, dividi tudo por c ao quadrado e somei, né, para ficar com uma fórmula então de massa, né, nuclear. Outro detalhe, vamos deixar isso, né, vamos sumir com esse N aqui, ó, né? Então Na menos Z, certo? O número de núcleos é nêutrons mais prótons, então fica simplesmente A menos 2Z aqui nesse termo de simetria próton-nêutron, tá? Legal, então você vê que isso é uma função de A e Z, tá? Então, em princípio, eu deveria plotar isso
né, no plano, né, isso é uma função de duas variáveis, eu deveria botar em função de z e de a, né, tá? Isso me dá, então, uma superfície, na verdade, né? Ok. Ah, mas, por exemplo, vou mostrar a figura aqui, ó. Ah, mas isso aqui já é energia em função do A, né? Então, o que está acontecendo aqui? Isso, na verdade, é a linha de estabilidade, tá? Ok? Então, vamos aos poucos. Se você fixar o A, né? Fixa a massa, o número de núcleos, né? O número de núcleos, vamos deixar dessa forma. Vamos fixar o A, né? É que o A é parecido com essa massa aqui, né? É o primeiro termo, praticamente. Certo? Fixa o A. Isso ficou uma função de z. Se você olhar aqui rapidinho, né? Ó, ficou menos z mais z é a primeira aqui, ó, constante, z ao quadrado, uma constante positiva. Aqui também vai me dar um z ao quadrado aqui. Se lembra, esse A4 vai ser positivo. Então, okay. Isso foi construído para ser positivo. Então, isso me dá uma parábola boca para cima, tá? Okay? Você vai demonstrar isso no exercício 1, vai fazer a derivada dessa função, tá? Okay? Mostra que a segunda derivada é positiva, etc. Então, o que acontece? Para as constantes, A fixo, isso é uma função só de z? Sim, é uma parábola, sim. Então, na verdade, o corte disso nesse... Se você desenhar isso aqui num plano z por a ou z por n, hein? Questão de gosto, né? Já comentei isso. O corte dessa superfície aí são várias parábolas. E o mínimo dessa tua superfície aqui, né? O mínimo dessa parábola, você vai demonstrar isso, é o ponto de estabilidade. Tá? Essas parábolas são conhecidas como parábola de massa. Okay? Você também vai desenhar isso nesse exercício 1 aqui. Tá? E em cima dessa superfície, então você começa aqui, né? Deixa eu mostrar a figura, né? Começa aqui embaixo, aqui, ó, hidrogênio, hélio, lítio, etc. Então, essas parábolas estão bem baixas, vão subindo, à medida que você está subindo, né? Tanto A quanto Z, quanto N, etc. Chega lá em cima no ferro, no grupo do ferro, aqui, que é o mais alto, sim? E depois começa a cair de novo. Então, essa linha aqui é a linha do ponto mais baixo disso aqui. Isso aqui, imagina uma superfície, né? Uma superfície aqui, onde esses pontos mais baixos dessas parábolas formam essa linha aqui, que é conhecida então como vale de estabilidade. E cada uma desses cortes aí são conhecidos como a parábola de massa. Tá? Okay? Então, fitando, digamos, em cima da linha de estabilidade, né, você determina essas 5 constantes da fórmula, então, semi-empírica. Tá? Tudo bem? Semi por quê? Porque tem um pouquinho de teoria e um pouquinho de experimento aqui. Então, é semi-experimental. Tá? Okay? Essa motivação. Tá legal? E só para fechar o modelo da gota, praticamente, né? Você vai falar, então o termo constante era aquele 8 MeV. Em primeira aproximação, sim. Se eu zerasse o A2, o A3, se eu zerasse todos esses termos aqui, ó, o A2, o A3, né? Se eu ficar só com a primeira aproximação, seria aquele 8 MeV mesmo, certo? Que é esse valor aqui, ó, né? Você tem uma faixa entre 7 e 8 aqui, mais ou menos. Na verdade, do 7 ao 9 aqui, mais ou menos. Aqui está fitado aqui a curva, não dá para ver muito bem, mas está fitado essa curva aqui. Tá? Okay? Então, em primeira aproximação seria 8. Como você está subtraindo termos aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Né? Tem o primeiro termo aqui, eu estou somando termos aqui. Né? Você está descontando? Sim. Então, você tem que aumentar esse teu A1 aí, tá? Para compensar isso. Então, é por isso que o teu A1 aqui já é quase o dobro, né, daquele 8. Certo? Okay? Esses outros termos aqui eu vou comentar logo mais. Esse aqui a gente já calculou. Tá? Na lista passada, na lista 5, exercício 1, item B. Tá? Você fez lá, esse é o termo colombiano. Tá? É o K aqui, K é ao quadrado, né? Certo? Sobre o raio de Fermi, lá, cerca de 1 Fermi para cada próton, para cada nêutron. Tá? Isso aqui é o 0,72 que você já fez lá. Tá?
Legal, então esses outros aqui você fita mesmo. Bom, todos você fita experimentalmente, né? Você bate com esses valores experimentais da linha do vale, certo? Dessa superfície, né, formada de várias parábolas. Tá? Okay? Então, o termo constante seria o termo então, de volume, né? Ó, aqui, ó, o termo de volume, aqui, ó, cerca de 16 aí, né? 15, os quebrados, 15,6 MeV. Tá? Okay? Então, se você parasse na primeira aproximação, seria 8, na verdade. Tá? Mas fitando direitinho, dá cerca de 16. Termo de superfície, então, reduz isso. Né? Reduz como? Reduz com um fator A, né? A2 terços. Okay? Então, por isso que ele é curvadinho ali. Ele cresce com A, mas... se lembra, isso é BE, módulo de BE sobre A. Então isso aqui é A1, o primeiro termo é o A1, essa constante aqui. Esse outro termo aqui é o A2, né? Vezes A a 1/3, na verdade, eu dividi por A, certo? Isso é B por A, tá? Okay? Então isso aqui é A a 1/3 que vai crescer com A, mas porém devagar, você vai com raiz cúbica de A, certo? Ok? Legal, então, aí o termo de Coulomb também desestabiliza, então ele vai reduzindo a tua energia de ligação, né? Ou vai aumentando a sua energia de ligação, né? Um sinal aí, bagunça, né? Tem a contribuição do Coulomb, isso já quase passa em cima ali dessa, né, linha de estabilidade aqui, tá? A linha de estabilidade é no chão mesmo, né? Certo? É o plano ZN, certo? No plano ZN que você vê aquela... Z igual a N, sim, isso é no plano aqui. Tá? Ok? E essa curva no espaço. Tá? Bacana. E tem o termo de assimetria, então, por exemplo, para núcleos mais pesadões, aqui ele começa a fazer efeito, por enquanto, para núcleos pequenos, aqui, isso aqui é praticamente desprezível, ele praticamente é igual à curva anterior. Tá? Essa figura foi feita para ímpar par. Então, esse termo aqui de emparelhamento aqui é 0. Tá? Então, por isso que ele nem está aqui, nem está aparecendo aqui. Então, o resultado disso, né? Então, você tem o termo de volume mais alto, reduzido aí pelo termo de superfície, reduzido pelo termo de Coulomb, reduzido pelo termo de assimetria, e você chega nessa curva mais escura aqui, ó. Essa curva em negrito aqui, que é o que foi fitado aqui, ó. Tá? Ok? Legal. Tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Isso aqui é mais ou menos anos 50. Alguém resolveu estudar isso com calma. Alguém foi lá e olhou, não, pera, eu tô vendo que tem uns defeitinhos nessa curva, que se você olhar com bastante calma aqui, né, se lembra, não tem só esses termos estáveis aqui, tem um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Então, se você olhar com bastante calma e subtrair então, a tua fórmula semi-empírica aqui, ó, essa é a energia da fórmula semi-empírica com a energia experimental. Tá? Você percebe que tem uma espécie de um ruído aí. Sim. Isso é só erro né, de laboratório? E a resposta é não. Não, isso aqui aparece exatamente nesses números mágicos aqui. Sim. É só nome, não tem mágica nenhuma, pelo amor de Deus. Tá? Os físicos inventam uns nomes que... Né? Não tem nada de magia negra aqui, não, tá? Ok? Que você vê são zigue-zagues aqui. Parece um dente de serra. Tá? A figura não mostra muito, mas aqui dá pra ver bem. Ó. Então sobe, despenca. Sobe, despenca. Tá? Isso acontece em 2, 8, 20. Aqui começou a plotar praticamente 28. Você vê um dentinho aqui. 50 você vê outro dentinho aqui. 82, 126 e assim por diante. Tá? Aí depois já não tem mais núcleo, a partir
200 ele já nem tem núcleo mais, não. Tá. Tanto para Z quanto para I. O que acontece? Bom, isso de cara já lembra aí, se você conhece bem, né, a teoria atômica, né, lembra lá as camadas fechadas dos átomos, né, de gases nobres. Sim? Também tem uns números mágicos lá, né, certo? Ok? Então, são 2, 2 mais 8, 2 mais 8 mais 8, né? Então, lógico, isso levou a um chamado modelo de camadas nuclear, não mais então das camadas eletrônicas, né? Certo? Um modelo de camada nuclear, assim, bem, né? Mais complicadinho aí, como a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente deixa isso para a próxima aula. Tá? Okay. Mas o que acontece? Isso é estranho. Isso é muito estranho. Como é que você pode ter camadas? Tá? Camadas indicam que, pelo menos no caso da física atômica, né? Por exemplo, elétrons na camada S, na camada K, desculpa, né? Camada K, L, M, né? Essas são as camadas. Camadas cheias. A gente entende que esses elétrons eles só enxergam um núcleo. Eles só enxergam o potencial atômico, o potencial colombiano. Eles não enxergam uns aos outros. Eles não interagem uns com os outros. Tá? Então, como que isso pode acontecer? Como é que eles podem se mover independentes uns dos outros? Certo? Como é que eles estão se movendo independentes uns dos outros? Então, o que a gente sabe da teoria atômica é que os níveis estão todos completos, certo? Então, por exemplo, camada K tem 2 elétrons, né? Essas são as regras de princípio da exclusão de Pauli, regra de Hund, etc. Lá você vai enchendo, né? Até você chegar no elétron mais externo, camada mais externa. Assim. Quando você fecha essas camadas, o que significa? Você está completamente cheio esses seus níveis de energia, né? Então, nenhuma colisão entre eles acontece, né? A não ser que eles troquem, né? Um elétron troca de posição ali daquelas camadas ali, um com o outro só. Tá? Só vai poder existir isso, pelo menos no estado fundamental desse átomo aí, né? Se você puder trocar um pelo outro. Aí, tá? E elétrons são indistinguíveis, então você praticamente não vê isso, eles não se veem, certo? Okay. Então, como isso pode acontecer no núcleo? Com uma densidade absurda, a gente já calculou isso antes. Tá? Então, o Weishaupt foi o primeiro a chutar aí, ó. Isso aí tá com cara de ser um gás de férmions. E foi o que eles fizeram na sequência. Tá? Um gás de férmions, também com os níveis todos cheios, aí, todos ocupados. Né? Eu estou falando basicamente só do estado fundamental. Lógico, esse modelo do gás de Fermi pode ser extrapolado um pouquinho mais aí para os estados excitados. A gente vai esquentando esse núcleo, né? A gente vai adicionando energia cinética para ele. Tá? Okay. Você consegue estudar ele aquecido, mas pense só no estado fundamental. Então, todo resfriado, tá? Temperatura zero. Okay? Isso é um termo ruim, mas é o termo que a gente fala. Ele está frio. Né? Não tem gás nenhum. Isso é só basicamente a teoria. Tá? Okay? Então, qual é a teoria? Pelo menos para o estado fundamental, vai encher tudo. Tá? Ok? E esse potencial aqui do gás de Fermi, esse é um potencial constante. Tá? Vai ter uma diferença entre prótons e nêutrons aqui. Bom, primeiro, né? Prótons têm repulsão colombiana, então por isso essa curvinha a gente já discutiu isso antes. Tá? Okay? Os nêutrons não. Tá? Legal. E para núcleos mais pesados, a gente sabe que precisa ter mais nêutrons, senão a repulsão colombiana começa a vencer o núcleo e se desintegra. Tá? Então,
Se eu tenho mais nêutrons, esses nêutrons, se eu partisse desse mesmo potencial, imagina um potencial quadrado, né, caixa cúbica, todos os férmions, eu vou chamar de maneira generalizada, os teus hadrons ali, núcleos, né, ou prótons e nêutrons, né, estão confinados, pode ser uma esfera, pode ser uma caixa cúbica, tá? Um potencial muito forte, sim, eles estão confinados ali. E o que acontece? Esse átomo, esse núcleo mais pesado, um núcleo mais denso, pesado, denso é a mesma densidade praticamente. Ele tem mais nêutrons? Tem. Então, se você começasse do mesmo fundo aqui, né, e fosse enchendo aqui prótons e nêutrons, como tem excesso de nêutrons, você estaria acima, né? Você estaria acima, né, do nível do prótons aqui, o nêutron estaria acima. Então você tem esse excesso, sim, você observa esse excesso, é cerca de 70%. Né? Certo? A gente já discutiu isso, 1.7. O N é 1.7Z, mais ou menos. Tá? Legal. Então, o que acontece? Eles estariam mais fáceis de serem arrancados, certo? Ou seja, serem ionizados, serem deles decaírem, né, radiativamente, tá? Ou seja, é um decaimento chamado decaimento beta, a gente vai ver isso mais para frente. O nêutron vira próton mais um monte de tranqueiras. Na verdade, é o elétron mais o antineutrino do elétron. Enfim, esse é o decaimento beta. Então, ele dura cerca de 15 minutos fora do núcleo. Tá? E isso não é observado. Assim, a não ser que você arranque ele do núcleo, dentro do núcleo ele é praticamente estável, o nêutron está estável. Tá? Então isso não é observado. Tá? Então, o que tem que acontecer? A gente faz então o seguinte, a gente baixa o potencial do próton vai começar mais raso do que o do nêutron, para que eles tenham a mesma energia final aqui, né? Que é chamada de energia de Fermi, tá? Pelo menos os níveis completos aí, que são onde um não enxerga o outro, tá? Certo? Posso ter um a mais aqui no incompleto? Pode, a gente em geral ignora, arranca isso aqui, tá? Para as contas a gente nem enxerga isso, tá? Okay? Mas se você tiver esse a mais, né? Você está vendo ele a mais aqui, e a última, né? O último cara aqui, igual no elétron, igual no caso da teoria atômica. Essa diferença de energia aqui é a energia de ionização, né? É o que a gente estava escrevendo até agora como B anteriormente ali, né? Para gota, tá bom? Ok? Legal, então essa profundidade aqui a gente vai ajustar para acertar as contas, na profundidade do poço aqui, certo? Isso é um poço esférico, né, em 3 dimensões, tá? Ou cúbico, é questão de gosto, tá? Okay. Legal. Então, a profundidade desse poço aqui vai ser energia de Fermi, conhecido como energia de Fermi, mais energia de ligação do último sujeitinho aqui, do último férmion. No caso aqui na minha figura aqui é o próton, tá? Ok? Legal. Só 2 caras, certo? Com spins aí. Só tem energia e spin aqui. Então, o princípio da exclusão de Pauli me diz que se eles estiverem na mesma energia, por exemplo, esses 2 prótons aqui, ó, eu só vou poder ter 2 férmions aí, né? Idênticos, tá? Okay. Devido à projeção, né? Mais meio, menos meio, tá? Bacana. Então você vai enchendo de 2 em 2. Sim. Ok. Tá, aqui eu já falei tudo isso. Então, dada essa energia de Fermi, eu posso definir um momento de Fermi, tá? Visualmente, sim. Ok. E com
essa energia de Fermi, ou com esse momento de Fermi aqui, eu consigo calcular o número o volume no espaço dos momentos, certo? Imagina que você tem uma esfera no espaço dos P's, do mesmo jeito que você tem uma esfera ali, sei lá, né? No espaço real físico ali, com volume V, 4/3 de π r ao cubo, tá? Ok? Então, qual é o volume do espaço de fase? O que é o espaço de fase? É o produto desses dois espaços, né? Certo? Ok? Então, você vai ter o volume real, aqui o volume físico, aqui de verdade, vezes o volume no espaço dos momentos, sim? Ok? Aqui eu já substituí, se lembre, né? Quem que é o R nuclear? Né? O R é o cubo, né? É o A, certo? Aqui tem aquela constante, o raio de cada um dos fermions, né? Sim. Então isso aqui te dá. Então 4/3 de π R ao cubo, 4/3 de momento de Fermi ao cubo, né? Isso aqui te dá o volume do espaço de fase, né? Total. Tá? Ok. E o número de estados, né? Número de estados aí disponíveis. É só você dividir por h ao cubo, tá? Ok? Aqui eu estou só lembrando da onde que vem isso aqui, né? O princípio da incerteza, ΔX, ΔP, se você multiplicar, né? faça tridimensional aqui, ó. Volume no espaço real vezes o volume no espaço de momento, isso vai com h ao cubo aqui, tá? Aqui tem detalhes aqui que não me interessam muito, mas o importante aqui é o seguinte: o número de prótons ou nêutrons, aqui eu estou generalizando para fermions aqui, né? Vai ser 2, sim, por causa do spin, tá? O volume no espaço de fase, sim, dividido pelo volume aqui do estado mínimo aqui, tá? Que é o h ao cubo, certo? Porque se você já fez física e estatística, você sabe, tem que dividir por h ao cubo. Tá? Mecânica e estatística, você tem que dividir por h ao cubo, tá? Ok? Só fazer essa continha, pega aquele volume do espaço de fase, você chega então que esse número de fermions ali, seja prótons, seja nêutrons, no exercício você vai fazer separado isso, tá? Okay? Isso vai com o momento de Fermi ao cubo e um bando de constantes aqui, tá? Okay? Vezes o número de partículas ali, o número, né, de núcleos, tá? Okay? No caso especial aí que, né, por exemplo, núcleo pequeno, né, que eu tenho n igual a z, por exemplo, né, e, bom, eu não ignore o último sujeitinho ali, o último fermion que está lá na última camada ali, né, caso não tenha, caso seja camada fechada, o que acontece? Esse teu número aqui, né, seria tanto de nêutrons quanto de prótons, que é metade então do número de núcleos total. Isso é igual a este fator aqui. O A corta, né? E você acha um momento de Fermi aqui igual a uma constante. E, portanto, a energia de Fermi, você volta lá na energia de Fermi, também é uma constante aqui, cerca de 33 MeV, né? Tá? Ok, só substituir os fatores aqui, ó. Isso aqui vai ficar h cortado ao quadrado, r0 ao quadrado, esse fator fica 9π sobre 8 a 2/3, certo? H cortado ao quadrado, r0 ao quadrado, 9π sobre 8 a 2/3, né? Faz um troquezinho, enfia um C0, o C aqui, né? Junto com r0 aqui, vai ficar h vezes C é 197, certo? Se eu pus um C aqui dentro, ficou um C ao quadrado. C ao quadrado aqui fora já, ó, que belezinha. Então já fica 2 vezes a massa do núcleo. Né? Pode arredondar para 940, tanto próton quanto nêutron. Aqui não faz diferença a massa, tá? Essa constante aqui, ó. Essa constante aqui dá 2,32. Tá? Então 2 vezes 940, legal. 2,32 essa constante aqui. H cortado vezes 697 MeV Fermi. R0 é 1.2 Fermi, tá? Então aqui vai ficar MeV Fermi por Fermi, MeV ao quadrado. MeV aqui fora já sobra em MeV, tá? Então isso dá cerca de 33 MeV. Sim? E se você pegar aqui, né, o B que eu tinha falado antes, né, a energia de ligação do último sujeitinho ali, né, cerca de 7 a 8 MeV,
né? Isso te dá, então, a profundidade do pulso aí, cerca de 40 MeV, né, energia total. Aqui, esses sinais aqui estão meio bagunçados, tá? Porque isso aqui ficou menos B aqui, né? Porque é energia de ligação, tá? Isso é isso mais isso, tá? Okay? Então 40 e 33 mais 7, certo? Okay. Isso é compatível com outros cálculos mais requintados, aí, certo? Okay? Então, por exemplo, eu fiz aqui n igual a z, não precisava. Na verdade, você vai fazer na lista, você vai fazer o último exercício, você vai fazer n diferente de z, você faz separado, e aí você chega em termos de ordem superior, tá? Okay? Você percebe, por exemplo, que isso gera o termo A4, o termo de simetria próton-nêutron ali igual da fórmula semi-empírica. Tá bom? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vê então o modelo de camadas. Certo? Tchau, tchau.